Meu nome é Sueli, sou do Ministério Vivendo pela Fé. Desde o momento que eu entrei aqui, posso dizer que foi muitas, emoções atrás de emoções. Por quê? Aos meus 6 anos, sofri bullying. Foi um processo difícil e pelos meus pastores eu fui tratada sobre isso. Porque todas as vezes que eu falava sobre esse bullying, eu chorava, porque foi esse o processo. Foi no meio de uma escola de grande extensão e tinha muitas pessoas. Quando essas 2 meninas fez maldade comigo, fazendo eu comer mato, na hora que eu já estava no meu último segundo, me sentindo sufocada, foi Deus, mas eu não quis enxergar que foi Deus naquele momento. Elas simplesmente saíram correndo. Mas aí quando eu olhei, não tinha ninguém. Eu vi as pessoas passando, mas ninguém viu o que estava acontecendo comigo. E eu chorando, eu olhei para o céu e falei, aonde está o Senhor? E o que tem a ver o pastor e a pastora disso? É porque eu realmente fui tratada e fui guardada. Porque eu tinha muitos traumas, eu tinha medos, eu não gostava de abraço, gostava de conversar, de falar, mas eu sempre tinha medo por causa do bullying e porque eu achava que não tinha amor. Não era questão que eu sofria em casa, porque graças ao meu Deus eu não tive esse problema. Porque até então os meus pais foram muito rígidos sobre a questão de igreja, foram muito rígidos sobre a questão de estar presente. Ali eu achava assim super chato. O processo meu ali realmente com Deus começou ali, sobre o bullying que eu carreguei por muitos anos. Para mim, se abrir de falar sobre isso sem chorar, sem sentir, demorou muito tempo. Mas um encontro mesmo eu fui ter ao passar do tratamento, de saber quem é Deus na minha vida, porque eu fui criada, nasci no berço evangélico, e eu achava que por eu estar no berço evangélico, ter aquela criação rígida, um telefone com fone, um Walkman, não podia ter, porque era aquilo, né? Eu não sei o que eu estou ouvindo, então você não pode ouvir. Tudo era rígido. Um brinco, não podia. Então eu era carregada disso. Só que eu me levava com as coisas que eu fazia, no ponto de pensar, eu sou uma adolescente, cresci demais, sei da minha vida. Eu sei, já sou adulta. E isso me fez parar, porque eu amava muito, eu amo ainda, mas há um tempo que eu amava muito louvar. Eu era muito risonha, eu ria de tudo. O meu tio chegava a falar assim, nossa, você é muito risonha, você não tem luta? E eu olhava e ria e falava assim, não, eu não tenho luta. Porque até então eu não entendia por que ele falava isso. Não era questão que só porque eu ainda era adolescente. Não, ele falava de um modo que cada um passa os seus processos, até mesmo adolescente. Traumas. E eu tinha trauma. E eu não levava o meu trauma comigo o tempo todo. Porque eu usava o meu sorriso, a minha forma de brincar, como distração. E foi aí que eu comecei a pegar essa ênfase de você ri, você não tem luta. Porque realmente eu não sabia o que era ter luta. Vivia com traumas, mas não sabia lutar. Eu não sabia me pôr, não sabia falar. Achava que o estresse era a chave para tudo, porque vou falar no estresse e eu achava que estava tudo bem. Só que não era isso que Deus queria comigo. Ele queria algo além. E quando Deus ele tem propósito, ele não deixa você jogada aos cantos e nem deixa você se extravasar. Ele fala, calma aí, e agora sou eu que vou tratar. E por muito tempo eu escondi esse trauma. Por que eu estou frisando muito nesse trauma? Porque tem pessoas que carregam traumas que não sabem como arrancar isso dentro do coração. E eu vou te falar, é um processo árduo, porque a gente agarra o trauma tão forte que Deus ele só fala assim, deixa eu tratar. Só que você acha que já alcançou a idade e você pensa que, é minha mão, Deus não precisa de você. E foi isso que aconteceu. Deus ele queria tratar. Deus sempre falava comigo, deixa eu tratar esses traumas.
E eu falava com Deus não, porque eu já sou da igreja há muito tempo, cresci, nasci, e eu sei da minha vida. Lia um versículo e eu achava que eu era top. Só Deus sabe o quanto está difícil de falar isso, porque todos os dias passa um processo. E esse processo de bullying é que me fez ser uma pessoa que eu não era. Eu era uma pessoa alegre, espontânea, e eu acabei fingindo que eu não tinha nada. Teve um tempo que eu fiquei brincando com isso, brincando de ser da igreja por muitos anos. Eu sou da igreja. Todo mundo perguntava, não, eu sou nascida e criada, mas sou da igreja. Só que eu queria viver igual o mundo. Como assim viver igual o mundo? Falar igual o mundo. E teve uma vez que eu xinguei. E uma pessoa, um colega meu, olhou pra mim e falou assim, você xinga? Você não é da igreja? E eu parei. Eu extremamente parei. E eu peguei e falei assim, não, eu não sou assim. Eu nunca emprestei minha boca pra isso. Sou estressada, me estourei, já várias vezes sim, mas eu não sou assim. E chegou um tempo que Deus, ele simplesmente me pegou e falou, agora é contigo. Agora é eu e você. E eu tava com dor de dente. E nesse tempo que eu tava com dor de dente, meu pai comprou o remédio 1 minuto. Que bota no algodão, bota no dente. Eu não sabia que eu era alérgica. Fui saber. E meu pai falou assim pra minha mãe, bota esse remédio no dente dela, vai melhorar. E aí minha mãe foi lá e botou. E no momento que eu fui botar o prato na pia e voltei pra sala, eu só falei pra minha mãe assim, mãe, eu vou desmaiar. E ninguém acreditou. Eu só sei que eu caí, tombei e eu só acordei quando a minha mãe me segurou forte e falou, Jesus, não leva minha filha. Não vou permitir que levem para o hospital. E aí a minha irmã falou, mãe, Deus colocou os médicos na terra para tratar aquilo que a mão do homem alcança. Aquilo que o homem não alcança é com Deus. E foi quando a minha mãe permitiu levar. E quando eu cheguei no hospital, foi 7x4. E eu não estava entendendo muito o que estava acontecendo, porque foi algo muito rápido. Mas eu comecei a entender quando a médica olhou para mim e falou assim, bem-vinda de volta. Você é um milagre. E foi quando Deus usou uma pessoa na igreja e falou que ele permitiu. Porque ele não é um Deus de brincadeira. E está na hora de eu começar a abrir o meu coração para ele, porque escolhido não escolhe. E eu sempre questionava com Deus, mas Senhor, por que eu sou sozinha? E Deus falou, o profeta não anda junto. Tem processos, tem momentos que o profeta anda com alguém, mas para ali ensinar. Porque o legado dele está terminando ali. Então Deus, ele bota uma pessoa para ensinar. E dali por diante, tá bom. E descansei, só que eu ainda segurava ainda dentro de mim, porque eu achava que eu não nasci para isso. E Deus, ele sempre falando comigo, sabe? Eu tenho que tratar mais profundo para você saber que sou eu na tua vida. E aí foi Deus tratando. E quando me casei, fui pra cá, e quando eu contei isso pro pastor e pra pastora, eles me ajudaram em oração, me ajudaram em propósito, em palavras, sempre em gabinete com o pastor, sobre o que estava aqui dentro. E quando eu comecei a falar sobre este trauma e não me doía mais, eu falei, calma aí, não me dói mais. Porque quando a gente permite Deus tratar, quando você acha que não, aquilo que te machuca, e você começa a falar e você começa a sentir que aquilo que te machucava não está te machucando mais, você olha e fala assim, calma aí, não me dói mais. E quando você vê que tem alguém passando pelo mesmo processo, e que Deus traz para você e fala assim, Senhor, mas eu estou passando por um processo aqui que está mais difícil. E Deus fala assim, é o processo que você passou, agora cuida. Porque chegou o momento que você cuidar de outra pessoa. Chegou o momento que você tratar com tal que eu fiz na sua vida. Deus, ele trabalha assim, nos momentos improváveis, nos processos que você acha que não tem mais solução. Eu cheguei ao ponto de, sim, de pegar de ajoelhar e falar, não quero, não dá. Que eu cheguei a lutar com Deus e falar assim, Jesus, não tenho mais solução, não é para mim. Deus falando, é para você. Não é agora. Você está num processo de tratamento, você está num processo de cuidado. Você está num processo
que é eu e você. E a gente pensa que pra gente ser tratado, a gente precisa de alguém que tá ali 24 horas, ali orando por você, sabendo que é Deus, que o seu processo é com Deus. Ah, mas Senhor, mas não tem ninguém, porque é com Deus. E quando eu cheguei ao ápice na minha mente, de que eu lembro bem mesmo que eu dobrei os meus joelhos na cozinha da minha mãe, peguei e falei, Jesus, e agora? E quando eu fechei os meus olhos, e eu já tinha minha filha, meu irmão chegou na hora e falou, mãe, e ele segurou a minha mão. E eu, de verdade mesmo, eu lembro nessa fase aí, não porque me machuca, mas porque Deus me mostrou que eu tenho alguém ali, não só ele. Eu tenho uma rede de apoio que é maravilhosa, tem falhas, mas Deus, ele coloca ali pessoas para cuidar de vocês, sei lá, por mais que seja pai e mãe. E na hora minha mãe falou que isso, e começou a orar, vamos orar. Se fosse outra pessoa, ia falar o quê? Ia apontar, ia julgar, ia falar que você é fraca, ia falar que você tá louca, você tá maluca, então se mata, então faz o que você quer. E ele teve um processo de tratamento. Toda vez que eu sonho, sabe? Eu sempre sonho que eu tô no altar. E Deus olhou pra mim e falou assim, se você tirar sua vida, você tá dizendo que eu te fiz errado. Se você tirar sua vida, você tá dizendo que eu não sou grande na tua vida, que eu não posso fazer. Você tá me colocando limitações. Eu falei assim, não, Deus, me perdoa. E foi quando eu me abri com Deus. Eu falei sobre meus traumas, sobre os meus medos. E eu comecei a me abrir com Deus ali, falando realmente, Senhor, eu tô cansada. Eu tô cansada de sentir ciúme. Eu tô cansada de guardar os meus traumas. Eu tô cansada de abraçar as traições que eu vivi. Eu tô cansada. E eu comecei a falar ali com Deus ali. E durou um longo tempo. Eu confesso que durou muito tempo. E eu ainda estou nesse processo. Mas eu decidi, que eu não quero mais viver da forma que eu vivia antes. Hoje, eu posso falar pra você que aquele trauma daquela menina que passou com 6 anos de idade não existe mais. Depois que eu fui mãe, eu parei para pensar o que a minha mãe passou. Me coloquei no lugar dela. Só que eu também me coloquei, não é no lugar de Deus, é no lugar de Deus como pai. De olhar para um filho, porque Deus, ele mostra o caminho, ele fala como é esse caminho, só que ele permite você escolher. E de uns tempos pra cá, não foi muito tempo, mas de uns tempos pra cá eu comecei a falar com Deus, Senhor, faz em mim o teu querer, que eu não seja mais eu. E é interessante, no final do ano, na virada de quando a gente se levantamos do joelho, eu chorei muito. Se alguém olhar vai falar assim, Jesus, que doida, chorando à toa, só é uma mudança de ano. Mas não, sobrevivi mais um ano árduo. Um ano de 2025 foi um ano que eu falei com Jesus, Jesus, é agora que eu vou. Tive perda, diagnósticos, e eu falei com Deus, Senhor, agora eu vou. Deus falou, não, minha filha, é agora que você vai sobreviver, você é sobrevivente. Quando é o dia, Deus, ele fala, é o teu dia, que eu vou te preparar e levar. Deus, ele avisa os seus. Mas Deus falou assim, é agora que você tem que mostrar quem sou eu na tua vida. Não é a hora que você tem que arregar e falar assim, não, Deus, estou entregue. Não é hora de se entregar. Eu falei com Deus no momento do processo de diagnóstico, Senhor, só deixa eu chorar só hoje. Só hoje. Mas no outro dia, quando eu queria chorar, Deus falou, não. Eu, segurando, caía lágrimas, rolava assim. Só que Deus, ele falava assim, é a hora de você arregaçar as suas mangas e começar a lutar. Não é com as suas próprias mãos, luta. Porque agora é o momento de crescimento, é você crescer. Não na tua área material, mas na tua área sentimental, espiritual, emocional, naquilo que você era prisioneira. Ainda passamos o processo? Estamos passando, porque todo dia é um processo. E quando eu comecei a passar por este processo, eu paralisei de novo. Porque eu falei com Deus, Senhor, agora é um outro processo, uma outra situação, completamente diferente. Não vou tirar minha vida, pode ficar tranquilo, porque eu já entendi que a minha vida pertence ao Senhor,
porque a minha vida é do Senhor, a minha casa é do Senhor, eu tenho uma casa a zelar, eu tenho uma filha para cuidar. Então, não cabe mais a mim, porque a minha vida é do Senhor. E Deus me trouxe a memória de tudo que eu passei até aqui. E quando foi no meado do ano que eu descobri um outro diagnóstico, no meu maxilar, outro cisto, e eu falei, Jesus, se eu quer saber de mais outra coisa, acabou minha vida mesmo. Eu confesso para o Senhor que acabou mesmo. Só que Deus falou assim, minha filha, tu não está entendendo nada. Tu não está entendendo, tu não está deixando eu fazer. Você quer fazer com as suas próprias mãos, achando que você já sabe de tudo, você não sabe nada. Quanto mais você segura, você trava, mais doloroso é para você. Eu quero para você é completamente diferente do que você mesmo quer para você mesmo. O que eu quero para você vai além das suas limitações. Você coloca limite no que eu quero fazer para você e isso está te machucando. Isso está te fazendo sofrer. Deixa eu tratar. Deixa eu fazer. Deus, ele começou a agir ali. E Deus, ele me levou de novo para Salmos 40, esperar com paciência no Senhor. Como eu já contei várias vezes, eu só lia a primeira parte, esperar com paciência no Senhor. E eu reclamava, Jesus, de novo, Salmos 40, já estou tantos anos, Salmos 40, o Senhor me manda de novo, Salmo 40. Só que aí minha mãe falou, você já leu o Salmo 40 todo? E eu fui lá e li. E quando eu li, eu entendi. E eu falei assim, Jesus, me perdoa. Aí vai aquilo de novo, né? Me perdoa, Jesus, porque eu sou falha. Não me cabe a mim responder pelo Senhor. E aí foi quando eu decidi firmemente, Deus, não cabe mais a mim, está em tuas mãos. E foi quando eu comecei, sabe, a descansar. Às vezes vem, sabe, porque é do ser humano. Mas eu te confesso, a melhor coisa é descansar. Mesmo que as situações difíceis venham, mas a melhor coisa é descansar. Sabe, você tem mais fôlego para respirar, mais vida. A saúde, por mais que está debilitada, parece que você vive mais. Porque você está assim, descansando realmente no Senhor. Você olha para a situação, você senta e fala assim, Jesus, obrigado. Você olha para a situação, vê que a situação está difícil, está parecendo que vai te afundar, mas você olha e sorri. E começa a sorrir, você começa a olhar assim, acha graça. Deus, ele começa a trabalhar da forma que você menos espera. Sabe? Nos processos mais improváveis, Deus começa a te tirar do emprego, começa a mexer aonde estava confortável para você, e aí vem aquele susto, mas aquele descanso dizendo, Senhor, eu sei que é o Senhor que está trabalhando. Eu sei que isso é a forma de gerar. Gerar não é só filhos, mas gerar um ministério. Aquilo que estava enterrado, você começa a gerar. Enterrar aquilo que estava enterrado, mas gerando algo diferencial. Aí aquilo que você fazia, você não faz mais. Aquele sentimento de ódio, você começa a não ter mais. Aquilo que você acha que tem que dar o troco, você não faz mais. E aí começa a fazer uma pergunta, Jesus, é isso mesmo que eu estou me vendo? É isso mesmo que está acontecendo? Porque a gente não percebe, a gente percebe depois. A gente vai percebendo conforme Deus vai trabalhando de forma silenciosa. Mas você percebe depois, quando alguém pergunta assim, é você mesmo? É aquela Sueli? É aquela pessoa que era assim, assado e tal. E você começa a perceber que Deus, ele realmente trabalha e faz. E de verdade, Deus, ele tem agido assim, de uma forma grandiosa. Não pela metade, mas por inteiro. E esse tratar que Deus, ele faz, Deus não vai fazer com barulho. Deus não vai fazer tocando buzina, é silenciosamente. Por isso que ele mostra pra gente. Faça no silêncio. Entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e ora. Porque Deus, ele justifica assim. Mas quando a gente se levanta na altivez e acha que, eu vou gritando que eu vou conseguir, não. Aí que você está dizendo para Deus, Deus, eu vou fazer com meus gritos porque eu sei o que eu estou fazendo. Deus fala, não.
É aí que você vai bater a cara. E Deus, ele começa a falar pra você, ó, não é assim. Só que aí a gente acha que tá por cima. E é aí que a gente bate a cabeça. Vem a memória, Jesus me perdoa, o Senhor disse que era no silêncio. E é aí que, infelizmente, depois que a gente bate a cara e machuca, depois que a gente abre feridas, que a gente olha pra Deus e fala assim, Jesus, me perdoa. Não cabe mais a mim fazer. E aí a gente abre mão. É confiar, descansar, desacelerar. Porque quando a gente está acelerado demais, a gente não vê o agir de Deus. A gente não descansa e a gente fica fadigada. E quando a gente fica fadigada, a gente desanima. Então, as pessoas que estão me ouvindo, descansa. Se for preciso, sentar, respirar fundo, respire. Mas ouve a voz do Senhor. Se for preciso ficar em silêncio, fique em silêncio. Se for preciso aquietar, você pode até se aquietar, mas não se apegar a isso. Porque Deus, ele fala no silêncio, mas ele fala, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Porque é ali que ele vai falar com você. Num momento de dor, procure chorar nos pés do Senhor. Porque quando a gente chora, a gente se entrega. Deus não fala pra gente se entregar. Você pode até chorar, mas nos pés dele. No momento do desespero, primeiro se aquieta. Primeiro fala, Jesus, acalma o meu coração. Para você poder ouvir o que o Senhor quer falar com você. Porque, posso ser bem sincera numa coisa, de tudo que eu passei, Deus falou só, confia em mim. Desacelera e descansa. E é isso que Deus quer da gente. Deus não está te pedindo para você dar a sua vida, arrancar a sua vida, porque isso não vai adiantar nada. Deus, ele está dizendo para você e para quem está me ouvindo, olhar para Ele, viver para Ele, confiar, acreditar nele, de saber que Ele é grande na sua vida, que toda essa dor, que toda essa tristeza, até mesmo de perdas, é Ele que é o Deus da sua vida, porque é Ele quem dá, é Ele quem tira, é Ele quem multiplica, só Ele é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós colocamos isso na nossa vida, no nosso coração, voltado, a gente começa a entender que tudo que a gente passa é passageiro, tem um tempo determinado. E há um tempo de cura, há um tempo de dor, há um tempo de alegria, há um tempo. Mas com Deus, porque sem Deus, não tem. Então que possamos abraçar a Jesus. Tive momentos de querer tirar minha vida, tive momentos de culpar a Deus, tive momentos de se achar que só porque eu nasci e cresci no meu ambiente eu estava salva, porque eu achava que estou na igreja, estou salva, mas não. Porque eu achava que eu estava com Deus e eu não estava com Deus. Eu achava que, por eu achar que eu era diferente de estar ali no meio evangélico, eu achava que eu estava vivendo uma vida com Deus de verdade, mas eu estava só apenas usando máscaras. Porque eu estava colocando sorrisos, em vez de eu demonstrar para Deus a minha fraqueza e falar assim, Senhor, aqui está a minha fraqueza, a minha dor, os meus traumas, a minha angústia. Permitir sofrer tudo isso. Eu mesmo me causei feridas. Para hoje eu entender o que é Deus na minha vida. Porque sem Ele eu não sou nada. Então que possamos entender que sem Deus nós não somos nada. Amém?